E aí, como é que você está? Tranquilo? Bem, foi sancionada aí a nova lei dos concursos públicos e muita gente mandou mensagem para a gente pedindo para a gente comentar essa lei, até porque essas pessoas estão preocupadas com um tópico em especial ali dessa lei. Então, vamos conversar um pouquinho melhor sobre isso logo depois da vinheta. Bem, meu nome é Júnior, eu sou servidor do TRT aqui da primeira região e junto do meu amigo Diego, a gente criou aqui esse canal e o site mentedeconcurseiro.com para conseguir ajudar aí o maior número de concurseiros a alcançarem a aprovação em concursos públicos, especialmente concursos de nível médio, que cobram direito e concursos de técnico judiciário aí dos tribunais federais. E antes de a gente entrar nesse assunto aqui, dessa nova lei dos concursos aí que deixou muita gente preocupada, eu já vou pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, você também fazer a sua inscrição aqui no nosso canal e ativar aquele sininho para conseguir receber aí todas as notificações dos próximos vídeos que a gente colocar aqui no canal. E também deixar o seu comentário aqui embaixo do que você achou dessa nova lei, o que te preocupou, o que você achou que ficou legal, enfim, quero saber a sua opinião aqui também, beleza? Então, assim, vamos começar esse vídeo tirando o elefante da sala, beleza? Porque, assim, de tudo que tem ali naquela lei, o que deixou realmente as pessoas mais apreensivas ou mais preocupadas, basicamente 100% das mensagens que mandaram para a gente giravam em torno disso, daquela parte ali de concurso online, né? Você poder fazer as provas aí de forma virtual. Enfim, então, assim, caso você às vezes só esteja interessado nessa parte, né, em especial dessa nova lei, eu já vou começar falando por isso, porque aí depois você já consegue parar, às vezes sair, fazer outra coisa, ou assistir outro vídeo nosso aqui, enfim. Então já vou começar falando disso. E para a gente poder comentar um pouco do assunto, eu vou compartilhar aqui a tela contigo, para a gente dar uma olhada direto na lei. Vamos lá. A parte aqui dessa nova lei dos concursos públicos, né, que trata dos concursos online, é o artigo 8º. Então vamos lá e vamos dar uma lida nesse artigo 8º para a gente tirar ele lá do nosso caminho. E antes até da gente ler aqui, a primeira coisa eu, particularmente, não tenho uma visão alarmista sobre esse assunto aqui em especial. Eu tenho uma visão de neutra para positivo, vamos botar assim, e vou tentar aqui te explicar o porquê, né? Vamos então dar uma lida aqui no artigo 8º. O concurso poderá ser realizado total ou parcialmente à distância, de forma online ou por plataforma eletrônica, com acesso individual seguro e em ambiente controlado, desde que garantida a igualdade de acesso às ferramentas e aos dispositivos do ambiente virtual. Então, beleza, vamos para o parágrafo único. A aplicação do disposto neste artigo depende de regulamentação, que poderá ser geral para o ente da federação ou específica de cada órgão ou entidade, com consulta pública prévia obrigatória, observados os padrões de segurança da informação previstos em lei. Então, beleza, vamos lá. Primeira coisa aqui, fala que o concurso poderá ser realizado total ou parcialmente à distância, de forma online, por plataforma eletrônica, enfim. Por esse artigo aqui, eu até concordo que dá a entender que pode existir aí a possibilidade de, no futuro, existirem provas feitas em casa, né? Vamos dizer assim, você às vezes está aqui na sua casa com uma câmera e tal, e vai estar ali fazendo a sua prova de concurso. Se isso vier, né, a existir em algum momento, realmente eu concordo que isso não é legal, isso não é seguro e que tem um potencial aí de dar uma ferradinha aí, né, com os concursos como a gente conhece. Então, acho que abre margem aí para o pessoal acabar conseguindo colar, fazer às vezes uma tramóia aí. A princípio, se isso acontecer, não acho isso legal mesmo, não. Acontece que eu não acho que isso vai acontecer. Então, no primeiro momento, se isso for colocado em prática, e eu nem acho que vai ser, mas se for colocado, acho que vai ser mais aquele contexto de, às vezes, você ir para uma faculdade ou ir para algum local onde tem um laboratório de informática ali para você conseguir fazer aquela prova, sabe? Num ambiente como está ali, controlado, com os fiscais. Agora, eu realmente só não sei também qual seria a vantagem de você fazer isso em relação a você fazer a prova do jeito que ela é feita hoje, porque você vai estar se deslocando até um local de prova do mesmo jeito, a diferença seria que você estaria fazendo aquilo ali em um computador. Então, isso aqui, deixa eu até compartilhar de novo. Vamos lá. Isso aqui eu acho que é quase como um salvo-conduto mesmo, assim, para ter a possibilidade disso aqui ser feito em algum momento, sei lá. Porque, por exemplo, fala aqui, ó, que desde que é garantida
a igualdade de acesso às ferramentas e aos dispositivos de ambiente virtual. Se você está em casa, por exemplo, eu tenho aqui o meu computador onde eu estou, inclusive, gravando esse vídeo. Você tem aí, às vezes, o seu computador onde talvez você esteja assistindo esse vídeo aqui, se for o caso de você estar assistindo no computador. Os nossos computadores eles vão ter performances diferentes aí. Às vezes o meu pode travar um pouquinho mais, o seu pode ser um pouco mais rápido. É, como é que você vai diferenciar, sabe, tudo isso? Como é que você vai conseguir garantir essa igualdade aí de acesso aos dispositivos e às ferramentas? Como que vai ser a padronização disso? Isso é um pouco difícil que eu acho de colocar em prática. Por isso eu acho que não vai ser colocado em prática tão cedo. Então, assim, se você for fazer uma prova dentro de casa, vamos lá, quais barreiras que tem? A minha internet é igual à sua? Acho que não. O nosso equipamento é igual? Também não. A nossa cidade aí, ela pode ser diferente. Então, se eu estou fazendo aqui, acabou a luz aqui, como é que vai ser? A minha internet caiu, meu computador reiniciou. Como que funciona? Eu vou ser eliminado por causa disso? Não vou ser? Como que vai ser? Lógico, isso aqui teria que regulamentar, mas sabe como, tá vendo como que tem um monte de obstáculo? Outra coisa que a gente sempre fala por aqui, a gente dá um conselho aqui, a gente fala sempre para fazer simulado, né? Porque você vai estar ali fazendo uma prova de 4 horas e meia, 5 horas, né? Direto. Então, uma coisa que a gente fala é, uma vez que você está ficando cansado, uma coisa que a gente sempre aconselha aqui vocês, você está cansado, então sua cabeça está começando a embolar, pede para o fiscal para dar uma levantada, para ir ao banheiro e tal. Então, beleza, você está em casa, você está ali fazendo a prova, bateu 3 horas de prova, você sentiu vontade de ir ao banheiro, você precisa ali, a natureza chamou. E aí, como é que vai ser? Você vai carregar o computador para o banheiro, vai dar um 360 ali no banheiro, vai ter que mostrar o vaso ali para ver se não tem nenhuma cola. Tá vendo? É um pouco difícil. Eu acho que essa possibilidade de fazer prova em casa especificamente não vai acontecer. Primeira coisa. A segunda coisa é que, se isso acontecer, acho que vai ser dentro de, como diz aqui a lei, dentro de algum ambiente controlado de fato, sabe? Alguma universidade, algum laboratório de informática, onde realmente tem ali um acesso assim controlado das pessoas, dos computadores, você tem ali uma igualdade de acesso. Agora, não sei, sinceramente, a vantagem de fazer isso em relação à prova comum, como a gente sempre faz. Então, isso aqui. Acho que é uma coisa que eles colocaram aqui para ter a possibilidade de ser feito, mas na prática não vão fazer, sabe? Nem tão cedo. E ainda que façam, ainda tem, assim, por isso que assim, são várias camadas aqui do porquê, pelo menos no primeiro momento, eu não dou tanta atenção aqui para isso. Porque, por exemplo, vamos supor, vamos fazer prova em casa. Sim, você que está estudando agora, de cara, assim, eu não me preocupo, não gastaria muita energia com isso. Por quê? Vamos até descer aqui, ó. Essa, para o artigo 13, o último artigo, vamos adiantar aqui. Essa lei entra em vigor no dia 1º de janeiro do quarto ano após sua publicação oficial, podendo sua publicação ser antecipada pelo ato que autorizar a abertura de cada concurso público. Mas o que isso aqui quer dizer na prática? Se você está estudando agora, então, assim, isso aqui só se acontecer o pior cenário possível, que eu particularmente acho que não vai acontecer, você ainda vai ter 4 anos aí para fazer concurso do jeito que você sempre fez, sabe? Do jeito que sempre foi feito. Então, por enquanto, eu não acho que vale você gastar energia mental com isso. Então, você de cara só estuda e vai fazer suas provas aí normalmente. Então, deixa eu até ver se tem alguma outra camada aqui. Por exemplo, aplicação. Ah, tem aqui, ó. Depende de regulamentação. A gente tem aí coisas que estão na Constituição Federal, que foi criada em 88, que até hoje não foram regulamentadas. Até hoje não foram regulamentadas. Então, assim, nosso legislativo ele não é tão rápido assim. Sei lá, eu não acho que isso aqui vai ser regulamentado tão cedo, porque eu não sei se nem se tem necessidade para isso. As pessoas estão fazendo aí as provas de concurso do jeito que sempre foram organizadas e tudo mais. Então, acho que isso aqui ainda tem uma consulta pública prévia obrigatória para poder fazer essa regulamentação. Então, provavelmente aí vão ser consultadas entidades aí relacionadas a concurso, enfim. Não acho que isso aqui vai ser colocado em prática tão cedo. E, se for colocado em prática, eu não acho que vai ser do jeito que as pessoas estão falando. Porque, por exemplo, muita coisa que a gente está vendo aqui nessa lei, depois eu vou deixar o link aqui para você ler, porque é sempre bom você dar a sua própria lida também. Muita coisa aqui, na verdade, está só meio que ratificando aí coisas que já acontecem na prática, sabe? Isso aqui não mudou muita coisa nos concursos, pelo menos nesses concursos que a gente costuma fazer, os concursos que a gente recomenda por aqui.
eles já funcionam mais ou menos como essa lei aqui fala, só que agora está aqui, de fato, regulamentado por essa lei, então eles não vão ter outra opção a não ser seguir. Então, mas para a gente não mudou muita coisa. Então, o que teve foi essa possibilidade aqui de prova online. Mas acho que isso aqui talvez possa ser feito, por exemplo, para outras fases de concurso, talvez, coisas que já acontecem também na prática. Essa lei aqui, por exemplo, ela já fala também que nem coisas que já existiam, né? Que o concurso ele pode ser de provas ou de provas e títulos, por exemplo. Então, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu tentar até dar um Ctrl F aqui. Ó, sem prejuízo de outras formas ou etapas de avaliação previstas no edital, o concurso público compreenderá, no mínimo, a avaliação por provas ou provas e títulos, facultada a realização de curso ou programa de formação, desde que justificada em razão da natureza das atribuições do cargo e previstas no edital. Então, aí eu tô assim, tô especulando aqui só, tá? Assim, tô dando uma opinião aqui baseada só no que está escrito aqui. Às vezes, essa prova online, por exemplo, pode ser, às vezes, essa prova de títulos, você mandar os seus títulos. Ou então, talvez, você fazer esse curso aqui, o programa de formação de forma online. Então, não acho que no primeiro momento vai ser para fazer o concurso como a gente conhece hoje em dia, de forma online. E se for feito, eu não acho que também vai ser feito, se acontecer essa possibilidade algum dia, talvez também não seja nesses concursos que a gente está acostumado a fazer. Acho que esses concursos que a gente faz vão ser feitos aí do mesmo jeito de sempre. Então, tem várias camadas aí. A primeira camada é que não acho que vai ser desse jeito, porque precisa garantir, que, como fala a própria lei, a igualdade de acesso às ferramentas e aos dispositivos de ambiente virtual, o que eu sinceramente acho que é impossível se isso aqui for feito dentro da casa de cada um. Então, primeira camada aqui que eu acho que eu não gastaria minha energia me preocupando com isso nesse primeiro momento. A segunda camada é que acho que isso aqui seria mais no contexto aqui de ser realmente dentro de um ambiente de uma universidade, alguma coisa, se for o caso, não vai ser muita diferença para a gente aí em relação às provas que a gente já faz. E se for desse jeito, eu acho que nem vão gastar energia fazendo, porque na prática não mudaria nada, né? Porque a gente já vai até uma faculdade fazer uma prova, vai até um colégio fazer uma prova ali, do jeito que a gente faz hoje em dia. Então, acho que é mais jogo do que separar aí um ambiente com vários computadores para fazer isso. E depende de regulamentação, que se acontecer e for do pior cenário possível, vai demorar. E na pior das hipóteses, isso aqui também só entra em vigor daqui a 4 anos. Então, acho que você, no primeiro momento, não precisa gastar tanto a sua energia assim, em relação a essa parte ali do concurso online, né? Então, minha opinião a princípio dessa parte do concurso online é essa. Você, por hora, pelo menos, não precisa se preocupar. Eu, particularmente, não acredito que vá acontecer isso do concurso online aí, da gente fazer em casa. Não acho que existe essa possibilidade. Lógico, é impossível de acontecer? Não é impossível de acontecer. Eu só não acho que vai. E se acontecer, pelo menos a gente ainda tem aí pelo menos uns 4 anos para fazer as provas do jeito que a gente conhece. E daqui a 4 anos a tecnologia está diferente, e talvez aí já seja seguro. Talvez aí, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Tudo evolui muito rápido. Às vezes talvez já seja seguro mesmo fazer de alguma forma. De toda sorte, eu acho que não vale você se preocupar tanto com isso, porque você vai acabar gastando aí uma energia que é desnecessária por hora. Eu sei, assim, que quando a gente está estudando para concurso, a gente sempre fala aqui, a nossa cabeça ela tá cheia de insegurança, a gente sempre fica com uma impressão de que a gente não vai conseguir ou que ainda está muito longe, porque a gente não sabe de fato quando vai acontecer. Enquanto isso, a gente às vezes está sem dinheiro, porque quem está estudando para concurso não nasceu em berço de ouro, então você tem conta para pagar, você está preocupado aí, às vezes, de continuar ou não no emprego, né, de ser demitido ou não, ou então de conseguir um emprego, de estar nessa situação de você precisar de um emprego, ou você está conciliando muita coisa ao mesmo tempo, faculdade, estudo para concurso, família, você tem que dar atenção para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa, enfim, é muita coisa e a gente, de fato, vai, sabe, acumulando, né, tudo isso na nossa cabeça. Então, quando vem, por exemplo, uma lei dessa falando assim, ah, nossa, concurso online e tal, então a gente que está dedicando nossa energia, o nosso tempo para isso, é natural que a gente fique preocupado. A gente fala, caramba, eu estou dedicando tanto tempo para isso, estou dedicando tanto esforço. Então, de repente, vamos fazer uma prova online, uma pessoa que não estudou vai colar e eu que dediquei esse tempo inteiro, como é que fica? Assim, meu esforço, tal, não vou conseguir por conta de um negócio desse. Não, então vamos com calma que eu não acho que isso vai acontecer,
sabe? Acho que realmente nem tão cedo isso vai ser colocado em prática, eles deixaram ali mais como uma possibilidade, talvez, e quando acontecer essa possibilidade, eu não acho que vá ser do jeito que as pessoas estão imaginando. Se for, aí eu concordo que não é legal não e que tem uma possibilidade aí de deixar o concurso público zoado e acabar com esse concurso do jeito que a gente conhece, mas não acho que vai ser. E sei lá, talvez venha algum tipo de tecnologia que supra, né, esse tipo de coisa. E quando vier aí, se acontecer de fato, né, de ficar seguro, então a gente também não tem muito com o que se preocupar. Por hora, tenta focar tua energia em estudar para resolver a sua vida aí antes de passarem esses 4 anos, né? Então, o ideal por enquanto é isso, você focar nos seus estudos e no que realmente importa, beleza? No mais, assim, dessa lei, vou ser muito sincero, deixa eu até voltar aqui, eu não vi muita coisa assim que seja tão diferente ou que vale a pena a gente comentar muito. Como eu falei, são coisas que já acontecem na prática. Então, cadê? Os concursos são regulamentados por lei. Então, a gente tem aqui no primeiro, artigo primeiro, né? As disposições preliminares. Deixa eu ver o que tem aqui que pode ser legal da gente comentar. Deixa eu ver. Artigo terceiro. A autorização para abertura de concurso público deverá ser expressamente motivada, contendo no mínimo quadro de evolução, denominação. Ah, esse aqui, ó, inciso terceiro do artigo terceiro, é legal a gente comentar. A autorização para abertura de concurso público deverá ser expressamente motivada, contendo no mínimo, a inciso terceiro, inexistência de concurso público anterior válido para os mesmos cargos e empregos públicos, com candidato aprovado e não nomeado. Então, assim, se ainda tem concurso aberto, com gente ainda para ser nomeada, candidato aprovado, então eles não vão poder abrir aí outro concurso. Então, isso aqui já é uma garantia de que você vai ser chamado antes de abrirem ali um novo concurso. A gente tem aqui uma exceção no parágrafo único, mas ela também deixa resguardada aí essa nossa nomeação no concurso público anterior, se for o caso de você ter sido aprovado ali, né? Então, vamos lá, parágrafo único. Se houver concurso público anterior válido com candidato aprovado e não nomeado para os mesmos cargos ou empregos públicos, é autorizada a abertura excepcional de novo certame mediante demonstração de insuficiência da quantidade de candidatos aprovados e não nomeados diante das necessidades da administração pública. Então, isso aqui pode ser uma vantagem para todo mundo. Assim, se você já passou no concurso, você está ali aprovado, só está esperando sua nomeação, e abrir um novo concurso, você ainda assim vai ser chamado para só depois começarem ali a ser nomeados, né? Começar a ser nomeados ali os candidatos do próximo concurso. Então, nesse caso, é bom para todo mundo. Bom para o candidato que já está aprovado no concurso anterior, que vai ser chamado, e bom para os candidatos que estão esperando, que a prova já vai ser feita, a pessoa já vai conseguir fazer ali a prova do seu concurso. Então, assim, de resto aqui, depois eu vou botar para você ler, mas você vai ver que são coisas que já acontecem na prática, como regra geral aqui. Não tem nada que seja muito interessante para ser comentado aqui com muito rigor. O que eu aconselho aqui nesse caso? Tipo, especialmente, às vezes você que acabou ficando com o psicológico um pouco abalado, lendo essa questão aqui do concurso online e tal, tenta seguir o seu planejamento. Se você tem um planejamento, você separou ali concurso X, Y, Z para estudar e tudo mais, tenta, na medida do possível, continuar seguindo. Se você fez o seu cronograma de estudos, continua seguindo o seu cronograma de estudos à risca. Eu sei que, nesse caso, por exemplo, eu vou falar aqui minha experiência pessoal de como que funcionava comigo. Eu sempre tive muita incerteza, né, do que aconteceu ou não. Então, às vezes, quando tinha uma situação dessas, às vezes, que me deixava um pouco preocupado, isso servia para alimentar um pouco a minha neurose. Então, assim, se eu achava que eu não ia ser, se eu achasse que eu não ia conseguir ser aprovado naquele momento, e acontecia ali alguma coisa desse tipo, por exemplo, na época que eu estava estudando, acontecia muita notícia de falar que ia acabar com o concurso público, que o orçamento estava ruim e tudo mais. Então, esse era o tipo de coisa que eu pensava, caramba, então o concurso que eu estou estudando não vai sair, será que eu devo estudar outro? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? E no final das contas, nada daquilo se concretizava e as coisas seguiam normalmente.
Mas isso acabava me atrasando um pouco, porque eu gastava muito tempo e energia pensando nessas coisas, em vez de eu estar estudando ali. Ou então, às vezes fazendo uma revisão, fazendo exercício, o que quer que seja, porque às vezes eu não conseguia fazer porque eu estava pensando nisso. Sei lá, até outra coisa que não é exatamente igual, mas para tu ver como que a nossa mente ela fica levando a gente para lugares diferentes, coisa que eu já falei aqui. Eu tinha feito uma prova, eu achava que eu ia ser nomeado para ela, e eu ficava mais tempo gastando meu tempo e energia pensando nesse concurso do que estudando para o próximo. No final das contas, teve gente do meu grupo de estudos que passou nesse outro concurso e eu não consegui passar porque eu estava pensando no concurso que tinha passado já. Então, o legal é a gente tentar não pensar muito nessas coisas externas, lógico. Às vezes você, assim, bom você estar atento. Então você viu às vezes alguma coisa ali, uma notícia que aconteceu, você tenta na medida do possível pensar da forma mais objetiva que você conseguir. Isso aqui, de fato, muda alguma coisa no meu planejamento? Às vezes, lógico, às vezes é um concurso que falaram que foi adiado, um concurso que foi adiantado, então às vezes isso pode mudar alguma coisa no seu cronograma de estudos e tal. Isso é uma coisa. Agora, uma notícia como essa, uma possibilidade futura de mudar aí o status do concurso, para o concurso ficar online, mas é uma possibilidade futura nebulosa que, como você viu aqui nesse vídeo, foi tudo muito chute da minha parte, então eu não sei o que vai acontecer. Vale a pena eu gastar minha energia, meu tempo e minha energia com isso? Acho que não. Então, nesse caso, o que você tem que fazer? Você tem que continuar seguindo seu plano. Isso tudo é questão de treinamento mesmo também. Por quê? Porque, como eu falei, como a nossa cabeça ela tá bagunçada, nossa cabeça ela tá ansiosa nesse momento, então é possível que às vezes você tente estudar e você ainda assim não vai conseguir. O que eu aconselho que você faça? Que você continue tentando, mas que você continue tentando de verdade mesmo. Então, você hoje aqui no seu cronograma de estudos, você separou, por exemplo, 4 horas para você estudar, 2 horas de uma matéria X e 2 horas de uma matéria Y. Aí você sentou ali para estudar aquelas 2 horas da matéria X, mas pô, sua cabeça está toda hora indo para o concurso online, né? Concurso online, e você não está conseguindo prestar atenção direito. Muitas vezes, nesse caso aí, como eu mesmo fazia durante muito tempo, às vezes a gente tende a pensar assim, não estou conseguindo, então só vou parar e tal. Não faz isso. Se você programou ali para ficar 2 horas, fica 2 horas tentando. Sabe? Ainda que você não consiga, ainda que nas primeiras semanas ou nos primeiros dias isso seja difícil para você, em algum momento o seu cérebro ele vai se render a você e ele vai começar a estudar. Aos poucos você vai conseguir. Tudo é questão de treinamento. Se você, às vezes, tem uma base fraca de ensino, como eu e o Diego a gente teve, e você, às vezes, precisa correr atrás aí de um tempo perdido e tal, e precisa se habituar a estudar, é questão de treinamento. A ansiedade não é uma coisa que a gente vai eliminar, é uma coisa que a gente precisa aprender a controlar, mas também é treinamento, é possível. O Diego, inclusive, fez um vídeo muito legal sobre isso que nesses dias aí, que acho que vale você procurar depois aqui para assistir. Então, assim, também é questão de treinamento. Você conseguir transformar os seus estudos aí em um hábito diário, de forma que você não precise pensar muito, sabe, sobre o assunto quando você está sentando ali para estudar, de forma que não seja um sacrifício. Pode, às vezes, também não ser aquele prazer enorme, né? Como você ir ao cinema, como você sair com seus amigos e sua família. Então, pode não ser isso, por exemplo. Se eu fizer uma analogia aqui, grandes são as chances de você não sentir um prazer absurdo em escovar os dentes, mas você não pensa sobre o assunto quando você vai fazer. Você acaba de almoçar, você só vai lá, escova os seus dentes, e é isso, você não pensa sobre isso. Se você conseguir transformar, né, os seus estudos em um hábito, como a gente até fala muito sobre isso lá no Mira também, como transformar o seu estudo ali no hábito diário, sem você precisar ficar pensando muito sobre o assunto, você só vai sentar e estudar sem ficar se preocupando muito com essas coisas externas que estão acontecendo, sobre. Às vezes você vai olhar, por exemplo, você vai conseguir, você vai se preocupar, vai ser um curso online e tal, beleza? Tipo, será que isso vai me afetar e tal? Mas quando chegar aquele horário que você já determinou para estudar, você só vai sentar e começar seus estudos sem se preocupar tanto assim com isso. Então, a vantagem de você transformar seus estudos ali num hábito diário é essa. Você consegue fazer apesar dessas preocupações. E tudo isso é questão de treinamento. Então, tenta sempre, por exemplo, você montar seu cronograma, você colocar os mesmos horários ali para você estudar. E você, às vezes, por exemplo, se você às vezes já tem um hábito ali que você faz todos os dias, vamos supor o seguinte: todo dia você faz o seu lanche da tarde às 3 horas da tarde. Você tem aquele hábito ali que você religiosamente já faz. Então, como você já faz aquele hábito ali de forma regular, tenta logo em seguida daquele hábito que você já faz todos os dias,
colocar o hábito que você vai querer para você. Então, vamos supor que você quer estudar 2 horas por dia. Então, logo depois do meu lanche da tarde, eu vou estudar 2 horas de direito constitucional. E dentro do seu cronograma de estudos, lógico, você não vai colocar genericamente direito constitucional, você vai colocar especificamente o que você vai estudar de direito constitucional dentro daquele dia. No nosso cronograma de estudos, a gente precisa ser específico. Mas você fazendo isso, você insistindo, você fazendo ali o seu estudo com constância e com técnica, você vai de fato transformar ali tudo isso num hábito e você vai conseguir controlar a sua ansiedade, você vai conseguir não pensar tanto assim sobre esses problemas externos. Não estou dizendo que você não vai pensar, mas você, com o passar do tempo, vai conseguir pensar menos sobre essas coisas, ou então vai conseguir controlar, você vai pensar mais nessas preocupações depois de já ter passado esse horário de estudo, sabe? Enfim, tudo isso é questão de treinamento. Então, em relação a essa lei, tenta dar uma relaxada, sabe? Pelo menos é isso. Por hora, tenta dar uma relaxada. Tenta. é, Sim, não pensar muito sobre o assunto. Se acontecer, vai ser lá para o futuro. E eu, particularmente, não acho que vai ser esse bicho de 7 cabeças. Se acontecer, não acho que vai ser no ambiente que vai ser tão estranho a gente assim. Acho que vai ser dentro de uma faculdade, dentro de alguma coisa, porque dentro de casa realmente não acho que dê para deixar essa igualdade de acesso, essa igualdade de conexão, essa igualdade de equipamento, ou mesmo a questão com uma segurança mesmo devida, porque ainda que tenha um webcam ali gravando a pessoa o tempo inteiro, não acho que isso seja o suficiente para garantir a segurança do concurso. Então, não acho que vai acontecer. Se acontecesse em algum momento, aí eu concordo que vai ser realmente bem zoado isso aí e não vai dar certo. Mas eu, particularmente, não acho que vai acontecer. Lógico, isso é só a minha opinião aqui, né? Então, tudo isso é chute, a gente não consegue prever o futuro, e justamente por não conseguir prever o futuro, a gente tem que fazer agora, aqui no presente, o que está ao nosso alcance aí, para conseguir a nossa aprovação o mais rápido possível. Então, se você tentar. Então, tenta fazer isso. Esse é até eu acho que é um bom conselho, né? Em vez de você. Se você está preocupado com isso e você não consegue deixar de se preocupar, tenta usar isso como um combustível para você. Então, assim, em vez de você ficar pensando sobre o assunto e deixar isso te abater e você não estudar, tenta direcionar sua energia para você estudar ainda mais para conseguir ser aprovado aí dentro desses 4 anos aí, que essa lei ainda vai demorar para entrar em vigor, para você depois não precisar se preocupar com isso, porque você já vai estar aí com o seu cargo garantido, beleza? Então, deixa aqui nos comentários aí o que você achou dessa lei, se você concorda comigo, se você às vezes tem uma opinião diferente, ou então se tem alguma linha de raciocínio que eu não tenha pensado mesmo aqui, sabe? Pode acontecer também, eu li essa lei por agora. E, lógico, eu também estou igual a todo mundo aí que acabou de ler, a gente ainda não sabe como que isso vai ser regulamentado, então eu quero saber também a sua opinião. O que que você achou da lei de uma forma geral? Se teve algum outro artigo aqui que você achou que seja ruim, ou que você achou que, na verdade, é legal para o concurseiro, se você também achou que não mudou muita coisa, enfim, coloca aqui a sua opinião que eu também quero saber, beleza? No mais, de novo. Curte aqui esse vídeo se você tiver gostado aqui das dicas, compartilha com outros concurseiros aí que você acha que precisam, né, ouvir isso aí, ou então que estão preocupados com esse concurso online também, para a gente divulgar essa palavra aqui para outras pessoas também, tranquilo? Então, muito obrigado para você que me acompanhou até aqui, um abraço e até a próxima.